Olá, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje, vamos estudar agora o que são matrizes, que também é vista como um objeto matemático para armazenar dados. E aí, essa aula, eu posso dizer que é um assunto que vocês já viram alguma vez na vida, no ensino fundamental ou no ensino médio, que é o assunto de matrizes. Acho que todo mundo entende o que é uma matriz. Então, na aula de hoje, serão feitas revisões sobre matrizes de entradas reais, os diversos tipos de matrizes, operações de soma, multiplicação de matriz para um número real e multiplicação de matrizes apropriadas. Tá? E aí, mais interessante é puxar um pouco para essa área de sistema de informação, de computação, é que na literatura de informática, as matrizes são conhecidas por diversos nomes, entre quais arranjos, arrows e etc. Então, nesse caso, as matrizes são estruturas que armazenam dados. Então, quando a gente está programando, quer implementar uma certa quantidade de dados, a gente pode usar matrizes para implementar nosso algoritmo, nossas informações em um certo programa, em uma certa linguagem, Python, MATLAB e assim por diante, C, Java, enfim. E aí até mesmo quando vocês forem estudar a parte de grafos, né, que a gente consegue representar alguns problemas matemáticos através de diagramas, é interessante a gente ver representações de grafos através de matrizes também, porque são através de matrizes que a gente consegue implementar, fornecer, alimentar nosso problema, nossa questão, com os dados e não de forma diagramática. Então, matriz é muito utilizado nessa área de informática. E formalmente falando, o que é uma matriz? Uma matriz nada mais é que uma tabela, certo? De números dispostos. E aí, essa tabela ela corresponde a elementos que estão dispostos em linhas e colunas. E aí, o número de linhas e o número de colunas a gente representa por constantes, ou por letras. Enfim, uma matriz N por M, onde M são o número de linhas que eu tenho nessa minha matriz. Tipo, eu tenho uma linha, duas linhas, três linhas, até M linhas. E N vai corresponder ao número de colunas dessa matriz. Então, aqui nós temos uma coluna, duas colunas, três colunas, até N. Então, essa matriz ela é representada por uma matriz de dimensão M por M. E eu represento essa matriz A como sendo os elementos A e J, ou seja, aqui eu tenho a matriz com a entrada 1, porque representa o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna. Então, o que seria o elemento A23? A23 corresponde ao elemento A, que está na segunda linha e na terceira coluna. Então, esses índices aqui, o IJ, representam o direcionamento, a posição desse meu elemento, desse meu valor na matriz. E aí a gente tem o costume de tratar esses elementos como o iésimo elemento, iésima linha, o jésima linha, jésima coluna, porque são os índices que a gente vai colocar a posição de cada valor na matriz. Então, se eu tenho aqui o valor I, que é menor que N, eu tenho aqui nossa matriz A com N linhas, com M linhas, então a iésima linha vai ser correspondente às primeiras entradas aqui, o valor I. Assim para a coluna. Se eu estou tratando da jésima coluna, ou seja, décima coluna. Então, se fosse décima coluna aqui, o J seria 10. Entendeu? Então, seria aqui os elementos da minha primeira linha com o décimo elemento da minha coluna. Aí, de modo geral, nós temos jésima coluna de A. É um exemplo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma matriz A, que corresponde a uma matriz 4 por 3, ou seja, eu tenho essa matriz aqui é 4 por 3, significa que ela tem 4 linhas e 3 colunas, tá? Cuidado para não confundir. Sempre o primeiro termo aqui é a quantidade de linhas e o segundo é a quantidade de colunas. Então, eu tenho 4 linhas, 1, 2, 3, 4 e 3 colunas, 1, 2, 3, tá? E aí, quem é
a terceira linha e a terceira coluna dessa matriz. A terceira linha... Que eu encontrei na internet sobre a... Então, nossa terceira linha corresponde a essa linha aqui. Que são os elementos 2, menos 2 e menos raiz de 2. E quem é a terceira coluna? A terceira coluna corresponde a essa coluna aqui, menos 3, 0, menos raiz de 2 e menos 8. O exemplo 2 traz aqui uma matriz com aplicação em um problema real. Então, podemos usar matrizes como modelo para representar dados. Tá? E aí, as observações sobre as temperaturas médias em 3 cidades diferentes ao longo de uma semana podem ser representados por uma matriz T do tamanho 3 por 7, cujo elemento genérico T e J, ou seja, os valores aqui dessa matriz, correspondem à temperatura média em graus Celsius da cidade I, que corresponde às linhas, de acordo com o dia J, que corresponde às semanas, ou às colunas. E aí a matriz é dada pela tabela seguinte. Então, na matriz, a gente pode verificar que a temperatura média na cidade 2, no dia 5, é T25, igual a 15 graus Celsius. Então, aqui a gente consegue representar dados de um determinado problema real através de uma matriz. E aí dizemos que duas matrizes são iguais se somente se elas têm o mesmo tamanho. E o que significa ter o mesmo tamanho? Ter o mesmo número de linhas e colunas, certo? Ou seja, dadas essas duas matrizes aqui, A e B, com matriz A, M vezes N colunas, M linhas vezes N colunas, e a matriz B, R vezes S, onde o número R corresponde ao número de linhas da matriz B, e S, o número de colunas da matriz B. Então, elas vão ser iguais se somente se o número de linhas for igual ao número de colunas. Além disso, os elementos, os valores de cada posição dessa matriz são iguais, tá? Então, exemplo, o valor x das matrizes A igual a 2, 3, x quadrado 8 e B igual a x, x mais 1, 4 e 8, são iguais quando x é igual a 2. Então, essas matrizes A e B são iguais no caso em que x é igual a 2. Pois quando x é igual a 2, a matriz A vai ser igual a 2, 3, 2 ao quadrado, 4 e 8. E para a matriz B, quando x for igual a 2, nós temos 2, 2 mais 1 dá 3, 4 e 8. Então, nesse caso, nós temos que a matriz A é igual à matriz B, pois tem o mesmo tamanho, e os valores das entradas dessas matrizes são iguais. Vamos ver agora alguns tipos especiais de matrizes, tá? Que recebem alguns nomes especiais de acordo com suas propriedades. E a primeira é a matriz quadrada, muito utilizada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz em que o número de linhas corresponde ao mesmo número de colunas, tá? E é uma matriz que a gente chama que é uma matriz N por N. Então, na matriz quadrada, por exemplo, a matriz A, 3 por 3, nós teremos 3 linhas e 3 colunas. E aí, os elementos A e J, tá aqui igual a J, são A1, A22, A33, que corresponde à diagonal principal. Então, toda matriz quadrada, eu consigo determinar uma diagonal principal, tá? Que são os elementos em que o A e J, onde I é igual a J. E aí, por exemplo, quem é a diagonal principal dessa matriz A aqui corresponde a essa diagonal aqui, cuja os elementos são 8, 2 e 7. Outra matriz especial é a matriz nula. E aí, pelo nome, a gente já consegue imaginar do que se trata. Então, são aquelas matrizes em que, para todo o valor de entrada dela, corresponde ao valor zero.
Então, aqui nós temos a matriz 2 por 3, a matriz A, que é uma matriz nula, todos os valores são zero. E a matriz B, que é a matriz 3 por 2, também é uma matriz nula, porque todos os seus valores de entrada são iguais a zero. Aqui temos exemplos de uma matriz coluna, também chamada de matriz unidimensional, que é aquela matriz em que só tem uma coluna e um número n de linhas, tá? E aí possui a única coluna, nós temos um exemplo aqui de uma matriz coluna. Em correspondência também temos a matriz linha, que é a matriz em que só tem uma linha e um número n de colunas. Temos exemplo aqui, essa matriz linha com 3 colunas, com valores 1, 2 e menos 3. Essa matriz agora está relacionada com a definição de matriz quadrada que vimos anteriormente. Então, a gente trata o termo de diagonal quando temos uma matriz quadrada. Só que aí também temos as matrizes diagonais, que tem que ser uma matriz quadrada, mas a questão é que os únicos valores diferentes de zero são os valores que correspondem na diagonal principal. Então, matriz diagonal é uma matriz quadrada, onde todos os elementos em que o I e J são diferentes, vai ser igual a zero. E aí os elementos da diagonal principal vai ter valores diferentes de zero. Então, os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. E associada também à matriz quadrada, nós temos a matriz identidade, que é a matriz cuja diagonal principal vai ter valores 1 e os demais valores serão nulos. Então, aqui nós temos uma matriz identidade quadrada 3 por 3. E a matriz I2 é uma matriz identidade de tamanho 2 por 2. Matriz transposta. O que é uma matriz transposta? Dada uma matriz A, certo? De tamanho aleatório, podemos obter uma matriz transposta, denominada transposta de A, e a gente representa com esse Tzinho aqui em cima da letra que representa a matriz. E aí, o que seria transposta de uma matriz? É transformar as linhas em colunas. E aí a gente obtém a matriz transposta. E aí, esse B e J nada mais é que o AJI. A gente inverte aí os valores das linhas e colunas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a matriz A. Quem é a matriz A? É a matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, cujos valores são 2, 3, 5, 1, 8, 2. E qual seria a transposta dessa matriz? Então, o que é linha agora? O que é linha vira coluna. Então, a primeira linha corresponde a 2, 3, 5, agora é uma coluna 2, 3, 5. A segunda linha é 1, 8, 2. Na sua transposta, ela vai virar uma coluna, vai ficar 1, 8, 2. Então, a transposta não mais é que a gente transformar, modificar. O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Vamos estudar agora o que é uma matriz simétrica. Então, a matriz simétrica é aquela matriz quadrada, tem que ser quadrada, tá? Onde os elementos A e J são iguais aos elementos AJI. Ou seja, se a gente olhar aqui, nossa matriz, uma matriz simétrica, a parte superior é uma reflexão da parte inferior com relação à diagonal principal. Por exemplo, quem é a diagonal principal aqui nesse caso é 1, 6, 5. Então, se você olhar para esse triângulo superior aqui, nós temos valores 2, 3, 8. Então, simétrica, eu consigo refletir aqui 2, 3, 8 nessa triangulação aqui inferior. Então, essa é a definição de matriz simétrica. Mas outra definição que eu gosto muito de usar é que toda matriz quadrada ela é simétrica se somente se ela é igual à transposta dela. Então, se eu pegar uma matriz
e eu quero determinar se essa matriz ela é simétrica, então vou verificar se ela é igual à sua transposta. E o que é transposta? Lembra do slide anterior? Que é uma matriz transposta, é uma matriz em que a linha se torna coluna e a coluna se torna linha. Então, vamos ver aqui, nesse exemplo dessa matriz 2 por 2, se ela é uma matriz simétrica através da definição de transposta. Ela tem que ser igual à sua transposta. Então, eu tenho a matriz menos 1, 8, 8, 3. Então, quando eu for escrever a transposta dela, o que é linha vai virar coluna. Então, menos 1, 8 vai ficar menos 1, 8. Então, o que é linha passa a ser coluna. E no outro aqui de baixo, segunda linha, é 8, 3, passa a ser coluna. 8, 3. Então, veja que deu igual. Ou seja, a matriz simétrica, a sua transposta, vai ser igual. Menos 1, 8, 8. E 3, nós temos menos 1, 8, 8 e 3. E aí, vejam que a aula de hoje foi bem tranquila, né? São assuntos que quem já viu pôde revisar e quem não viu conseguiu ver pela primeira vez, mas já tem um conceito de matriz, então fica mais fácil aprender essas propriedades e essas matrizes especiais. E aí, para fechar a aula de hoje, nós vamos ver algumas operações com matrizes. A primeira operação de matrizes que vamos estudar é adição de matrizes. E aí, a primeira observação, quando a gente vai operar, fazer adição, somar matrizes, é que para isso as matrizes têm que ser do mesmo tamanho, tá? E aí, se A e B são duas matrizes do mesmo tamanho, a soma dessas matrizes A mais B nada mais é que somar componente a componente, tá? Por exemplo, aqui eu tenho a matriz A e tenho a matriz B. Então, o que seria a soma dessas matrizes? Por isso que elas têm que ser do mesmo tamanho, porque eu vou somar componente a componente. Então, a primeira entrada aqui da matriz soma vai ser a soma das duas primeiras entradas das matrizes A e B. Então, 2 mais 8 corresponde a 10. O segundo elemento vai ser a soma dos dois segundos elementos correspondentes de cada matriz. Então, 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 é equivalente a 8 raiz de 2. A soma, esse elemento aqui, o C21, é menos 3 mais menos 5 dá menos 8. E por último, 2 terços mais 7 terços vai dar 2 mais 7, 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então, bem tranquilo, soma de matrizes. A multiplicação de uma matriz por um escalar, ou seja, uma constante, consiste no produto dessa matriz pelo escalar. Ou seja, eu vou multiplicar essa constante por cada componente da minha matriz. Por exemplo, você tem uma matriz A aqui, então a matriz A 2 por 2, com valor 1, 0, 7 e 5. Ignorem a letra, porque digitar assim no cursor, desenhar, escrever, não é tão simples, mas vamos lá. 1, 0, 7, 5. E aí eu quero agora fazer a multiplicação do escalar 2 vezes A. Então, como é que fica a multiplicação dessa matriz? É só multiplicar 2 por cada componente dessa matriz. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 7 dá 14. E 2 vezes 5 dá 10. Então, é só multiplicar o 2 por cada elemento, cada componente dessa matriz. Por fim, vamos ver uma operação que alguns acham que é a mais complicada que tem de matrizes, mas é só tomar cuidado com relação à operação, para não confundir com a linha e coluna. Então, a multiplicação de matrizes está definida quando o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, certo, gente? Então, eu não posso sair multiplicando qualquer matriz por outra, não. Então, tem que corresponder isso, tá? O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E aí, a gente vai multiplicar linha por coluna.
E aí temos aqui o somatório que vimos na aula passada, que consiste em somar os componentes multiplicado para cada item. Então, vamos fazer um exemplo para deixar mais claro essa definição. Então, vamos considerar esse exemplo aqui, tá? Dadas essas duas matrizes A e B, vamos fazer o produto dessas matrizes. E aí, lembrando que temos que ter o mesmo número de linhas da primeira matriz, tem que ser correspondente ao número de colunas da segunda matriz. Então, a matriz A, ela possui 2 linhas. E a matriz B possui 2 colunas. Então, é possível fazer a operação de multiplicação dessas duas matrizes. E a matriz produto terá o tamanho 2 por 2, que vai ser obtida multiplicando os elementos de cada linha de A pelos respectivos elementos das colunas de B. Então, vamos lá fazer essa operação. Então, tem aqui a matriz A e a matriz B. Então, para determinar o primeiro item aqui, o primeiro componente dessa multiplicação, nós vamos operar primeira linha pela primeira coluna, certo? Então, vamos lá. Para cada componente, eu multiplico e somo com os demais. Então, 2 vezes 1, tá aqui, mais 3 vezes 0, tá aqui, mais 1 vezes 3. E aí, essa operação vai determinar o primeiro item da matriz resultante do produto. Para o segundo componente, quem vai ser? Para esse segundo componente aqui, a gente vai multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Então, 2 vezes 3, mais 3 vezes 2, tá aqui, mais, deixa eu pegar a luzinha melhor, mais 1 vezes 2, que é igual a 2. Então, para esse componente aqui, terceiro, o EJ, como é que eu vou obter ele? Vou multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. E aí, a gente multiplica repetindo. Vai ser o somatório das multiplicações de componente a componente. Então, 3 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais 4 vezes 3. E o último aqui vai ser a segunda linha pela segunda coluna. 3 vezes 3, mais 0 vezes 2, mais 4 vezes 2. E a gente vai resolver essas operações aqui, essas expressões, e a gente vai obter como resultado a matriz 5, 14, 15, 17. Tá? Então, é isso, pessoal. Essa aula de matrizes tá na ementa. É uma aula mais simples, porque é um assunto que acredito que todo mundo já viu alguma vez na vida, então fica mais fácil, mas assim, é importante porque é um conteúdo, é um assunto que é muito utilizado em linguagem de programação, em informática, ou seja, tem muita aplicação em computação e para a área do curso de vocês. Então, como é uma disciplina de matemática discreta, que a gente precisa estudar alguns fundamentos matemáticos que têm utilização na computação, então matrizes não poderia ficar de fora. Mas é isso, qualquer dúvida é só perguntar e até a próxima.